E hoje também é um dia importante nos bastidores, porque é o dia que José Boto e BAP vão se reunir pessoalmente para colocar de vez um ponto final em toda essa confusão que aconteceu no Flamengo. O Wesley mais perto de sair do Flamengo, temos informações importantes sobre isso. Também tem informação sobre a Roma, que não desistiu de Wesley, a gente vai falar sobre isso. Michael, é verdade que ele recebeu proposta para ir embora? E tem também o Wallace-An, muita gente dizendo que ele está indo para o Wolverhampton. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, aquele pedido, né, que eu sei, se inscreve no canal, ao ativar o sininho aí, solta o dedo no like, isso ajuda demais o canal, beleza? Agora vamos para as informações. Antes eu vou dar o meu pitaco sobre a Copa do Mundo de Clubes. Chegou ao fim a trajetória do Fluminense na competição. E, gente, brincadeiras à parte, rivalidades à parte, eu acho que o Fluminense tem que ficar extremamente feliz com a participação deles na competição. Chegaram muito longe. Eu confesso para vocês que não esperava ver o Fluminense chegando numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes, independentemente da sua opinião, se teve um caminho mais fácil ou não. Agora, precisamos ser justos. O Fluminense fez bons jogos contra equipes extremamente fortes, contra o Borussia na estreia, contra a Inter de Milão, que para mim foi o melhor jogo do Fluminense na competição, contra o Al Hilal fez uma boa partida também, e contra o Chelsea não fez uma boa partida, não fez mesmo. Tanto é que o Chelsea controlou, na minha visão, todo o jogo. O Fluminense teve ali, digamos, uma oportunidade, que eu não lembro qual foi o jogador que tirou a bola em cima da linha, e teve o lance do pênalti, que para uns foi pênalti, para outros não. Para mim não foi pênalti, tá? Ah, mas a gente já viu muito árbitro dando. Pois é, o erro é de quem dá um pênalti como esse. É a minha interpretação. Obviamente eu respeito a sua opinião se você pensa o contrário, mas eu acho que não só o Fluminense tem que ficar feliz, o Flamengo tem que ficar extremamente feliz. Inclusive o Flamengo venceu do próprio Chelsea de virada. Melhor jogo do Flamengo na competição. O Botafogo também tem que ficar feliz com tudo que fez. Eu acho que quem decepcionou de fato foi o Palmeiras. O Palmeiras, embora tenha chegado às quartas de final e foi eliminado justamente contra o Chelsea, fez um desempenho muito aquém daquilo que todo mundo imaginava. O Palmeiras chegou como o brasileiro melhor preparado, o favorito, que poderia chegar mais longe, chegou com o melhor momento, digamos assim. E em matéria de desempenho, para mim foi o pior, sem sombra de dúvidas. Embora o Flamengo tenha ficado nas oitavas de final, mas fez uma boa partida contra o Bayern de Munique, competiu pelo menos, embora em nenhum momento tenha merecido vencer, mas pelo menos competiu. E o Botafogo fez a sua pior partida justamente contra o Palmeiras. Foi uma postura extremamente covarde. Então, de maneira geral, acho que o recado que passa é: futebol brasileiro, ele não é tão ruim como muita gente acha que é lá fora. Pelo contrário, eu acho que se a CBF valorizasse mais o produto dela, com certeza a gente teria um desempenho ainda melhor dos brasileiros. Mas a gente já vem crescendo bastante no ponto de vista tático, no ponto de vista financeiro. Olha as contratações que o futebol brasileiro anda fazendo. Claro, tem alguns clubes que contratam sem ter como pagar, mas sem sombra de dúvidas o futebol brasileiro vem evoluindo bastante e pode evoluir muito mais. Eu acho que essa Copa do Mundo de Clubes veio para ficar, uma competição que, na minha concepção, assim, não tem como não gostar dessa competição. Só não gosto dessa competição quem não está participando. É uma competição que dá uma premiação milionária. Tudo bem, tem desconto de imposto, a gente vai debater sobre isso, mas é uma competição que dá uma premiação milionária, uma visibilidade absurda. De fato, de maneira literal, a internacionalização da marca. Olha quantos jogadores nos se mostraram para o mundo. O John Ares, que vem sendo um dos melhores jogadores do futebol brasileiro há anos, muitos da Europa não o conheciam. Thiago Silva, que para mim pode ser convocado para a próxima Copa do Mundo sem sombra de dúvidas. Então, assim, vários jogadores se mostraram para o mundo, se valorizaram ainda mais. Acho que a marca dos clubes também ficou ainda mais valorizada. Com certeza agora o mundo conhece muito mais esses 4 clubes que participaram dessa competição. Então, isso é um resumo do que eu penso, e eu acho que vai ser o Real Madrid campeão. Sempre achei isso, antes mesmo da competição começar, mesmo mudança de comando, mas o Real Madrid é o maior clube do mundo e vem sendo cobrado pela imprensa e pela torcida local por título. Então acho que, estou gravando esse vídeo terça-feira à noite, pós-eliminação do Fluminense. O
O Real encara o PSG, vamos ver o que vai dar. Então, mas eu acho que vai ser o Real campeão aí. Beleza? Agora vamos para as informações. A imprensa italiana noticiou que a Juventus avalia propor rescisão ao atacante sérvio Vlahovic, tá? A ideia do clube italiano é oferecer acordo ao jogador para deixá-lo livre no mercado. Para quem não sabe, esse atacante, o Vlahovic, é aquele atacante que foi mencionado por José Butto em uma entrevista ao Gazzetta dello Sport, também da Itália, quando ele foi questionado, pô, fala aí um jogador da Juventus que se você pudesse, você contrataria. Ele falou justamente o nome desse centroavante sérvio, Vlahovic, que é o centroavante que, entre aspas, deixou o Pedro no banco de reservas lá na Fiorentina e fez com que Pedro retornasse ao futebol brasileiro justamente para jogar pelo Flamengo, porque na época ele não está tendo oportunidade. Então, fica essa curiosidade. A informação que eu tenho, que, enfim, o José Botto gosta do nome, mas não tem nenhuma negociação em andamento, até porque tem o Pedro ainda hoje no Flamengo, né, gente? Então, espero que o Flamengo não negocie o Pedro, vendo o Pedro nessa janela de transferência ou até mesmo na próxima. E por falar em imprensa italiana, a imprensa italiana noticiou que a Roma não desistiu de Wesley e pensa propor uma proposta ao Flamengo de mais de 25 milhões de euros. A informação que eu tenho é a mesma de sempre. A Roma vem conversando com os empresários do atleta há muito tempo. A última proposta que eles não realizaram, eles cogitaram, conversaram com o Flamengo, acenaram com a possibilidade de pagar 18 milhões de euros em Wesley para ver se o Flamengo aceitaria. O Flamengo avisou, nem manda a proposta, nós não vamos aceitar. Nós queremos 30 milhões de euros. Eu acho que se chegar a 25 milhões de euros, o Flamengo, balança para vender, hein? Vai por mim. 30 milhões de euros, eu acho que não vai chegar. Tomara que eu esteja errado. Tomara que chegue e se for para vender, que venda por 30 milhões de euros. Mas, enfim, é o que eu penso. Vamos ver. Vamos ver, até porque o jogador até foi bem nas partidas da Copa do Mundo de Clubes, mas mostrou ali muitos pontos a evoluir ainda. Pontos esses que o mercado europeu leva muito em consideração. Inclusive, mais uma informação, teve gente soltando aqui na imprensa brasileira que o Botafogo está negociando com o Firmino. E muitos torcedores do Flamengo me perguntaram para saber se era verdade, porque ainda sonham com o Firmino no Flamengo. Não tem nada. É mentira, palavras de um dirigente do Botafogo. Então, só trazendo a informação, aproveitando que aqui é informação ao vivo para vocês. E por falar em informação, também tem a informação que o José Botto e BAP vão se reunir nessa quarta-feira, pessoalmente, para conversar sobre todos os fatos que ocorreram nas últimas horas envolvendo os bastidores do Flamengo, veto do BAP na contratação do atacante Mickey Johnston, enfim. E aí eles vão conversar para, de fato, pôr um ponto final nessa história. Eu repito o que eu falei no último vídeo. O BAP não pensa na demissão do Botto, o Botto só sai do Flamengo se ele pedir para sair, se ele quiser sair. O BAP avalia o trabalho do Botto como muito bom. E, gente, o trabalho do Botto não é só contratar jogador, negociar a renovação de contrato, negociar a venda de jogador. O trabalho do Botto vai além disso, tá? As funções vão além apenas de contratar. Mas ele não se dá muito bem com o elenco. Beleza. Num passado recente, tinha um diretor do Flamengo que se dava bem com todo o elenco e nas resenhas os jogadores apelidavam esse diretor, rolavam umas brincadeirinhas. Então assim, gente, na boa, ou vocês cobram profissionalismo ou beleza, o cara vai ser amigo de todo mundo, toma um negocinho com o jogador na folga, no churrasco. Não, isso aí é uma relação profissional. E o José Botto, gente, ele vem de uma cultura totalmente diferente. Cultura europeia é nesse nível. O São Paulo é criticado por não ser amigo de jogador. Tudo bem, o São Paulo, ele é o extremo. A relação dele é quase zero com os atletas. O Pedro apanhou do preparador físico dele, ele nem foi conversar com o Pedro. Mas, gente, lá é assim. A relação é extremamente profissional. Então, eu não vejo nenhum problema o cara não ser amigo de jogador, não ter uma relação próxima. Eu acho até que tá certo. Não tem que ter relação de amizade com o jogador, frequentar a casa de jogador. Enfim, é o que eu penso. E vocês, o que vocês pensam? Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui pós-vexame do Real Madrid. Eu vou ser bem sincero. Parece que foi o Flamengo, porque eu esperava, de fato, que o Real Madrid pudesse chegar a essa final. Eu estava torcendo por isso. Primeiro, porque eu sempre achei que o Real Madrid pudesse ser campeão nessa competição. Segundo, porque eu gosto do Real Madrid desde a época dos Galácticos. Me fez até comprar a camisa do Real Madrid com o nome do Beckham na ocasião. Tem o Vinícius Júnior também. Tem jogadores que eu gosto, enfim. Mas que baile o PSG deu. Gente, foi um vexame.
um vexame. E justamente no último jogo do Modric com a camisa do Real Madrid. Que baile, uma aula de futebol no primeiro tempo. Sei lá, 15, 20 minutos, 3-0 PSG. Real Madrid não viu a cor da bola. Foi, assim, assustador o que aconteceu. E nessa competição, e eu volto a falar, eu estou apaixonado por essa competição, eu acho que tem muitos ajustes a se fazer. Foi a primeira, eu acho que é assim, você vai evoluindo, vai aprendendo. Mas olha essa competição. PSG perdeu para o Botafogo, inclusive foi o único gol que o PSG tomou nessa competição. O Botafogo perdeu para o Palmeiras perdeu para o Chelsea e o Chelsea perdeu para o Flamengo. Então, gente, assim, tudo aconteceu nessa competição. O Chelsea chegar à final é um espanto. Eu não considerava o Chelsea como finalista, não imaginava que isso pudesse acontecer. Mas acho que a competição foi tão louca assim durante os fatos que aconteceu muita coisa. Então o caminho do Chelsea acabou teoricamente sendo bem mais fácil e eles estão na final. Agora, quero saber de vocês vão torcer para quem? Eu vou ser sincero, eu quero que o PSG ganhe. Eu gostei peguei um carinho enorme pelo PSG quando eu passei a estudar o PSG para a cobertura da final da Champions League. Tem o técnico Luiz Henrique, que é uma história maravilhosa. Enfim, acho que é o time que mais merece. Acho que é o mais merece pelo que fez nos últimos tempos, campeão da Champions League. Enfim, eu vou torcer, até porque, se o PSG for campeão, será um brasileiro levantando o troféu. Marquinhos é o capitão da equipe do PSG. Galera, vamos lá. Inclusive, acabei de receber uma informação aqui importante. Como eu avisei para vocês, agora, enfim, tem alguns veículos noticiando, o BAP não vai tirar o Boto, foi tudo ajustado, tudo conversado, tudo no mais perfeito controle e sintonia. Eu acabei de receber essa frase aqui, cara. Eu perguntei, e aí, novidades, tudo ajustado mesmo, tranquilão, como é que foi o dia hoje? Perguntei para a pessoa, tudo no mais perfeito controle e sintonia. Gente, na boa, essa crise foi muito mais externa para dentro do que interna para fora. Vocês entenderam? É óbvio que teve ali uma crisezinha depois do veto da contratação do Mickey Johnston. O Boto não gostou, e eu já expliquei isso para vocês, que ele colocou isso na reunião que ele teve com o BAP, inclusive a reunião presencial, que também aconteceu hoje. Tá? Eles conversaram por telefone antes dessa reunião presencial, tudo foi ajustado. O Boto expôs o que ele pensa, BAP e as pessoas envolvidas também colocaram o que eles pensam. O BAP entende que o Boto faz um grande trabalho no dia a dia do Flamengo e não vai tirá-lo. O Boto ficou insatisfeito. Se ele pensou, dispensou já, porque ele já não pensa mais em sair do Flamengo. Então, pessoal, tá tudo ajustado. E essa crise, repito, foi muito mais externa. Inclusive, eu tenho a minha opinião. Eu, basicamente, não acho legal a postura de divulgar a conversa com o José Boto, quando o próprio disse ali que era uma conversa em off. Mas, gente, eu não estou aqui criticando quem fez isso, mas nas redes sociais isso ganhou uma, sei lá, as pessoas só falavam disso. Então, dentro do Flamengo, essa crise não chegou. Repito, teve, entre aspas, ali um problema por conta desse veto da contratação, e era isso que o Boto queria saber, se iria continuar acontecendo esse tipo de situação, porque da forma que foi feito, de fato, pega mal para o profissional, pega mal para o Flamengo, para a instituição. Vocês acham que o jogador gostou? Mas, gente, está tudo resolvido, tá? E vou repetir a frase aqui. Tudo no mais perfeito controle e sintonia. Sábado tem jogo do Flamengo, bola para frente. E por falar nesse jogo, só uma correção aqui. Num vídeo recente, eu acabei dizendo que o Arrascaeta estava suspenso. Não, não tá não. Eu peço desculpas por ter dito isso. Eu anotei errado aqui, tá? Porque eu tenho uma listinha que eu faço aqui de jogadores pendurados e tal. Não sei por que estava o nome do Arrascaeta, mas conferi no Flamengo e, de fato, o Arrascaeta não está suspenso. Peço desculpas aí, fica a correção. Vamos lá, pessoal. Muita gente me questionando sobre Michael, se de fato o Michael recebeu proposta. Não, ele não recebeu proposta. O Flamengo não recebeu. E, na verdade, a informação que eu tenho é o Flamengo não recebeu nenhuma proposta. Se ele recebeu, até o momento o Flamengo não foi comunicado, até a gravação desse vídeo. E, de fato, o Al Duhail, acho que é assim que se pronuncia, do Catar, tem interesse no atleta, mas até o momento não enviou nada ao Flamengo, tá? Tô trazendo aqui para vocês. Uma boa notícia envolvendo o Al Nassr, enquanto muita gente diz que ele tá indo para o Wolverhampton,
Wolverhampton. A informação que eu tenho é que o Flamengo encaminhou a renovação de contrato com esse jogador. Acabei de receber a informação, inclusive, antes de iniciar a gravação do vídeo. Estou pegando mais detalhes, por exemplo, novo tempo de contrato, nova multa rescisória, mas entre Flamengo e o Al-Nassr, tudo ajustado, tal como Varela, que vai assinar em breve, nos próximos dias, documento pronto também para ele assinar, a renovação dele válida até dezembro de 2027. Agora vamos para a informação principal desse vídeo, que é sobre o Wesley. A imprensa italiana vem noticiando aí, basicamente todo santo dia, que a Roma está interessada em Wesley, nós já confirmamos isso. A informação que a gente tem entre Roma e Wesley está tudo certo também, tudo ajustado. Agora falta o Flamengo. E eu acho que vai ser a tarefa mais difícil da Roma nesse momento. Sabe por quê? Porque o Flamengo não vai fazer jogo fácil para vender esse jogador. Por quê? O Flamengo tem dinheiro em caixa. O Flamengo já bateu a meta orçamentária de venda de jogadores. O Flamengo tá grandão na mesa de negociação. Grandão. O Flamengo chega grande para conversar com qualquer clube. Ah, mas a gente tem isso. Beleza, a gente quer isso. Ah, mas o jogador tem o sonho de jogar na Europa. Beleza, o sonho dele vai ser realizado se você, clube, no caso a Roma, fizer isso aqui. E aí, vocês vão fazer? Então é assim, o Flamengo chega enorme para conversar com qualquer clube que queira a contratação de Wesley. E o discurso é 30 milhões de euros. Será que esse discurso vai ser mantido nas conversas? Espero que sim, porque se o Flamengo recuar e vende por 20 milhões de euros, mais 10 em meta, eu vou considerar um absurdo. Se vende por 25 milhões de euros, mais 5 em metas, eu vou considerar ok. Eu vou considerar ok porque eu não acho que o Wesley esteja valendo 30 milhões de euros. Se na visão do Flamengo ele vale, beleza. É o dirigente que manda. Quem é o Vene Casagrande nessa história? Mas eu não acho que alguém vai chegar e vai pagar 30 milhões de euros. E eu falo isso por conta da atuação dele na Copa do Mundo de Clubes. Foram boas partidas, tá? Mas ele mostrou ali alguns defeitos, digamos assim, alguns pontos a evoluir que fazem a diferença numa negociação na hora que um clube vai propor alguma oferta para o Flamengo nesse momento. Então, a ver, mas de fato entre Wesley e Roma, tudo ajustado, base salarial, 5 anos de contrato. Agora falta o lado com o Flamengo. Então, Roma, boa sorte, tá? Porque vai ser difícil tirar o Wesley do Flamengo, mas não impossível. A ver, a gente vai acompanhando aí essa negociação. Pessoal, o Fernando Sasaki, o médico do Flamengo, deu hoje uma entrevista à Flamengo TV falando sobre o departamento médico. Hoje só tem o Pulgar, uma boa notícia, inclusive o De La Cruz treinando normalmente, e só chamando atenção porque o De La Cruz agora ele vai ter oportunidade que raramente ele terá com a camisa do Flamengo, porque ele vai ter a chance de substituir Pulgar durante muito tempo. Eu espero que o De La Cruz abrace essa oportunidade e não largue mais, porque ele tem que jogar muita bola até mesmo para ajudar o Flamengo nessas ausências aí. Quando eu falo ausências, teve a saída do Gerson e agora o Pulgar pelo menos 3 meses longe dos gramados. A nação rubro-negra está em alerta máximo. A tão esperada janela de transferências do meio de ano finalmente se abre, e o Flamengo se prepara para uma movimentação que promete ser uma das mais agitadas dos últimos tempos. A gestão de José Botto, sob pressão após semanas turbulentas, encara seu primeiro verdadeiro teste de fogo no mercado. A torcida, ainda dividida após a desistência da contratação de Mickey Johnston, exige reforços de peso, e a diretoria já definiu onde vai mirar: setor ofensivo. A palavra de ordem é qualificar. O objetivo não é apenas contratar por contratar, mas trazer jogadores capazes de chegar, vestir o manto sagrado e disputar posição de igual para igual. A prioridade é clara: um ponta-esquerda que desequilibre no mano a mano e um camisa 10 que possa dividir a responsabilidade criativa com Arrascaeta. O nome mais quente para a posição de meia é o colombiano Carrascal. O Flamengo vinha conduzindo a negociação com o Dinamo Moscou em ritmo acelerado, mas o clube russo dificultou o acerto, fazendo o jogo duro e travando a liberação do jogador. Internamente, a avaliação é de que Carrascal é o nome ideal para revezar com o uruguaio e manter o nível técnico alto em todas as competições. A expectativa era de que ele já estivesse à disposição para a retomada do Brasileirão, mas a realidade é outra. A comissão técnica pressiona nos bastidores por contratações rápidas e efetivas, enquanto a diretoria busca equilíbrio entre investir alto e manter o orçamento sob controle. E se tem uma coisa que Botto sabe, é que essa janela será decisiva para resgatar parte da confiança da torcida e da cúpula rubro-negra. Outra posição que virou prioridade é o ataque.
Além do camisa 10 e do ponta-esquerda, o Flamengo estuda a chegada de um centroavante com características diferentes das de Pedro. Felipe Luiz quer um jogador com mais mobilidade e capacidade de pressionar a saída de bola. A tentativa com o irlandês Mickey Johnston, que quase embarcou para o Rio, acabou cancelada por pressão da torcida e interferência direta do presidente BAP. Esse episódio causou atrito interno, mas serviu como alerta: a próxima investida no mercado precisa ser certeira. O Flamengo não pode errar. Além disso, com Gerson vendido, surgiram dúvidas sobre a necessidade de reposição. Enquanto parte da diretoria acredita que há nomes suficientes no elenco para suprir sua saída, outros defendem a contratação de um novo nome para o meio, especialmente por causa das lesões que têm afetado a rotação do elenco. No setor defensivo, o Flamengo também deve se mexer. A provável saída de Wesley para Roma abre uma lacuna na lateral direita. Com Varela sendo a única opção, a diretoria já trabalha com alguns nomes para reposição. A zaga, por outro lado, parece estar bem servida, com Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo brigando por vaga entre os titulares. Ainda assim, um novo zagueiro não está totalmente descartado, principalmente pensando em uma temporada longa e desgastante. A comissão técnica, sempre exigente, quer manter a intensidade mesmo em jogos de menor apelo. E para isso, profundidade e qualidade no elenco são fundamentais. A diretoria sabe que os erros do passado não podem se repetir, principalmente quando se trata de reforçar setores cruciais. No que diz respeito ao caixa, o Flamengo chega com o cofre mais cheio do que nunca. Com a venda de Gerson rendendo R$ 160 milhões e a premiação da Copa do Mundo de Clubes injetando mais R$ 152,6 milhões, o clube está com a corda toda para fazer contratações estratégicas. O planejamento inicial previa um teto de 25 milhões de euros em contratações na temporada, mas tudo indica que esse valor será superado com folga. A torcida, que cobra ambição e protagonismo, quer ver o clube trazendo reforços com cara de titular, e não apenas apostas. Os bastidores fervem, e há otimismo de que, com o dinheiro em caixa e tempo para trabalhar, Boto consiga entregar nomes que cheguem para elevar o patamar técnico do elenco. Afinal, o Flamengo é gigante e precisa se manter no topo. E claro, se jogadores estão chegando, outros vão precisar sair. Michael é o nome mais cotado para deixar o clube nesta janela. Caso chegue uma proposta que agrade, o Flamengo não fará esforço para segurá-lo. O mesmo vale para Everton Cebolinha, que ainda não entregou o que se esperava desde sua chegada. O histórico de lesões e o rendimento irregular colocaram seu nome na lista de possíveis saídas. O clube quer fazer caixa, abrir espaço na folha salarial e dar oportunidade a atletas que realmente estejam rendendo em alto nível. A reformulação já começou, e a próxima semana será determinante para entender até onde o Flamengo está disposto a ir para voltar a ser protagonista absoluto do futebol sul-americano. O mercado está aberto e a pressão é total. Que venha a avalanche rubro-negra!